Hoje eu quero falar com vocês sobre essa imagem patética aí que está circulando nas redes sociais. Eu trouxe esse material publicado lá na revista Fórum, tá? Que traz o seguinte, ó. Quem são os parlamentares bolsonaristas que estão nos Estados Unidos enquanto o Rio Grande do Sul vive tragédia? Extrema-direita vai aos Estados Unidos para implorar por sanções contra o Brasil. Ou seja, são esses patriotas que querem destruir o Brasil. Aqui, inclusive, como vocês podem ver a pontinha do nariz aqui, é o Deltan Dallagnol. Aqui é o Marco Antônio, que trabalhava na Jovem Pan, mas que agora trabalha lá na Revista Oeste e outros veículos ligados à extrema-direita, o Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, e essa é a lista aqui, tá? Além de ter comparecido lá também aquela magistrada que perdeu o emprego porque não queria voltar a trabalhar, e também, de acordo com algumas pessoas puderam apurar, estava presente também nesse evento aí o Alan dos Santos. Bolsonaristas ignoram o Rio Grande do Sul. Esses são os parlamentares que estão vagabundeando nos Estados Unidos e atacando a soberania do Brasil, enquanto o Rio Grande do Sul passa pela maior tragédia da história. Senador Eduardo Girão, Gustavo Gaia, que inclusive Gustavo Gaia deveria devolver o dinheiro público que eu provei que você utilizou para pagar aluguel de um lugar que você tinha o seu gabinete, mas também tinha uma empresa privada. Após a minha denúncia, eu já abri espaço aqui para você se manifestar, para você provar que eu tô mentindo. Você simplesmente me bloqueou nas redes sociais e solicitou a mudança do seu escritório de atendimento lá ao público para outro lugar, mas o que a lei diz é que o suposto crime de peculato foi cometido e você precisa devolver o dinheiro ao Estado, independente da conduta criminosa ou não. Tá? Porque você pode até não ser condenado, não ser preso, mas uma das maneiras de tentar atenuar o suposto crime que você cometeu é devolver o dinheiro público. E aí tá também o Nicolas Ferreira, o Cabo Gilberto, a Bia Kicis, o Eduardo Bolsonaro, o Marcos Polon e o Felipe Barros. Inclusive Felipe Barros lá do sul do país, né? Felipe Barros, ele é de Santa Catarina. E tem um detalhe importante aqui pra gente trazer também, porque o Bolsonaro, ele criou a figura do vereador federal, que era o Carlos Bolsonaro, que era vereador eleito pelo Rio de Janeiro, mas praticamente não atuava no Rio, estava com frequência em Brasília com o pai, e a gente até criou ali na brincadeira o nome do vereador federal. Agora, o bolsonarismo criou a figura do deputado internacional, que o Eduardo Bolsonaro não é parlamentar do Brasil. Ele passa mais tempo visitando países estrangeiros para denunciar o suposto crime cometido na eleição de 2022, do Lula, do STF, do Xandão e da ameaça que a democracia brasileira sofre, supostamente, do que colocando em prática realmente a sua ação como parlamentar. É um bando de sanguessuga, como traz aqui o enunciado, que ficam vagabundeando, e no sentido epistemológico da palavra mesmo, por conta do que recebe para fazer o que faz e não faz absolutamente nada, pelo menos não nada em defesa do povo, ao contrário. Além de disseminar um monte de informação falsa, como a gente viu, inclusive a Foucault-Pop, que utiliza a coroinha de flores, que era a mesma coroa de flores que se utilizava durante o nazismo na Alemanha. Ela alega que não tem vinculação, mas historicamente falando, se associa sim aquela coroa a adoração ao Führer, né? Eram mulheres e crianças que utilizavam para adorar o Führer naquele momento. Ela alega que não, ela tem o direito de dizer que não, mas historicamente falando, aquela coroa também simboliza isso. Tanto que quando ela viaja para os Estados Unidos da América ou para a Europa, para dar rolezinho também custeado pelo povo brasileiro, ela não utiliza a tal coroinha de flores. Mas, Carlito, o que aconteceu lá? Eles foram lá no Congresso dos Estados Unidos da América e foram humilhados. A palavra é essa mesma, tá? Essa senhora que vocês estão vendo aí na tela é a congressista Kallenberg-Dover, né? Ela é do Partido Democrata. E ela vai colocar o neto da ditadura, o Paulo Figueiredo, no lugar dele e vai expor para a audiência estadunidense que aquele rapaz que está morando lá, ele está lá porque ele fez parte de um grupo aqui no Brasil para tentar dar um golpe de Estado e que o avô dele foi ditador do Brasil entre 79 e 85. Olha a humilhação. Mr. Figueiredo, yes or no? Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. I haven't received the proper Thank you. notice. Moving on, reclaiming. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what we're Okay. discussing Yes here. or no, please? This has nothing to do with...
Vamos lá responder aqui, né? Ele diz que isso não tem nada a ver, ou seja, o que ele diz que não tem nada a ver? Porque o último presidente da ditadura militar do Brasil foi o avô dele, o João Batista Figueiredo. Então ele prefere não queimar a figura do avô, certo? E aí ela pergunta se é verdade que o Paulo Figueiredo faz parte de um relatório ou de investigação da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal e com esta matéria, inclusive, publicado lá no Estadão, que não é um veículo de esquerda, vocês sabem, né? Aqui esse de 2023 ainda. Marcelo Godoy publica isso aqui em agosto de 2023. PF encontra ligação de Coronel Mauro Cid com Paulo Figueiredo Filho. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro envia contato do neto do ex-presidente João Batista Figueiredo para militar que também é alvo de investigação sobre as joias recebidas pelo ex-presidente. Outro veículo agora já em 2024, que não é um veículo de esquerda, não é um veículo apoiador do Lula, tá? Itatiaia. Neto de ex-presidente da ditadura, olha quem é aqui, ó. É alvo de investigação da PF sobre plano de golpe. E aqui o material publicado na CNN Brasil. Neto de ex-presidente da ditadura é investigado pela PF por plano de golpe. De acordo com a PF, Paulo Figueiredo fazia parte de um grupo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe. Tá aqui, ó. De acordo com o trecho do material. De acordo com a PF, Paulo fazia parte de um grupo responsável por incitar militares a aderir ao golpe. As acusações contra o blogueiro giram em torno de participações que ele fez em programas televisivos e nas redes sociais. O Estadão buscou contato, mas não havia localizado o Paulo Figueiredo. Até a publicação deste texto, o espaço segue aberto para manifestação. Segundo as investigações, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, acompanhado do coronel Bernardo Romão Correia Neto e do tenente-coronel Sérgio Ricardo Cavalcante Medeiros, articulavam com Paulo a divulgação de notícias falsas. Essas fake news eram produzidas para expor militares que não estavam alinhados com as iniciativas golpistas. O objetivo, segundo a decisão do ministro, aqui é porque foi aberto ali a decisão. E quem segue esse canal aqui há um certo tempo, vai lembrar que a gente já fez um vídeo, inclusive, denunciando essa questão do envolvimento do Paulo Figueiredo, supostamente, e mostrando ali trechos de mensagens entre os militares, dizendo que mandava comunicados pro Paulo Figueiredo para ele divulgar na Jovem Pan, que mandava materiais pro Paulo Figueiredo atacar os militares que eram contrários ao golpe de Estado, tanto que ele atacou em mais de uma oportunidade o Freire Gomes abertamente. E a deputada Kallenberg Dover deixou isso claro lá para o povo dos Estados Unidos da América, quem é o senhor Paulo Figueiredo. Já a congressista Susan Wyde expõe ali que os Estados Unidos da América não é o foro para poder ter algum tipo de questionamento sobre a democracia brasileira, que na palavra da deputada estadunidense é uma das mais seguras e firmes do mundo. E aí eu remonto aquele material que eu trouxe aqui alguns dias atrás, do porquê que o Brasil virou alvo preferido da extrema-direita global. Não é só dos extremistas de direita do Brasil, não, é da extrema-direita global. A explicação é simples. Eu já mostrei material aqui, inclusive, de pesquisas de institutos internacionais que mostram que o Brasil virou exemplo em defesa da democracia e exemplo de diminuir, né, impedir que a ação da extrema-direita colocasse o país em um modelo autocrata. Então todos os países do mundo estão olhando para o Brasil agora como exemplo para que possam enfrentar também situações similares no seu próprio território. E aqui a Susan vai falar, né? A Susan Wyde vai falar aqui sobre a relação que existe entre os Estados Unidos da América e o Brasil. All, we should be working to advance our critical partnership with Brazil in a spirit of mutual respect. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy. Olha o que vocês ouviram, o Brasil é uma democracia forte e vibrante. E estavam presentes também nesse ato aí, né, além dos parlamentares trumpistas lá, que tentaram, né, vender essa ideia. Lembrando que essa sessão aí foi vazia, não tinha ninguém, tá? Só estavam presentes ali os deputados ligados ali à comissão, os bolsonaristas e os indivíduos que vivem lá nos Estados Unidos da América, foragidos da lei brasileira pelos supostos crimes que cometeram. Para que isso fique bem evidente.
tá certo? E mesmo com tudo isso, ficou claro ali que nessa narrativa de que o Brasil sofreu um golpe em 2022 nas eleições porque Lula não deveria ter vencido a eleição, como inclusive, né, a Maria Salazar disse ali que hoje você tem um condenado por corrupção no Brasil. Não tem condenação nenhuma ao presidente da República, tá? Só que como existe a figura da cubana do Bolsonaro aqui no Brasil, existe lá a cubana do Trump também. Existe lá os ex-esquerdistas, ex-comunistas que embarcaram na extrema-direita. E tem gente com pouco inteligente para votar nesse tipo de pessoa. Não só no Brasil, como lá também, porque isso é uma estratégia. Se vocês pegarem o discurso do Trump, o discurso do Javier Milei, o discurso do Viktor Orbán, o discurso do Bolsonaro, pegar o discurso do Nayib Bukele, vocês vão ver que é basicamente o Ctrl-C e Ctrl-V, é o copia e cola. É quase que uma Gabriela Hart, que é copia e cola literalmente o que se faz ali. With a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum, and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in Sistema eleitoral correto e considerado um dos mais seguros e rápidos do mundo. the world. Like all democracies, including right here in the United States, there are healthy debates to be had about aspects of the country's institutions. But I want to be clear. Internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people, their elected representatives, and Brazil's judiciary. The United States Congress is not the forum for Finish. Over. Acabou. É isso aí. Eu vou mostrar o resto do vídeo, mas é isso. Mesmo que estivesse acontecendo algo que não está, o fórum para isso não era o Congresso dos Estados Unidos da América, o que ela está dizendo, e é exatamente isso. O fórum para resolver essas questões não é outro país interferindo na soberania nacional, na soberania do Brasil, tá? Isso só mostra o quão, né, cachorrinhos do imperialismo, Eduardo Bolsonaro e toda essa coja que eu poderia chamar de organização criminosa, mas como eu preciso seguir a lei, eu posso dizer basicamente que agem muito similar ao que seria uma organização criminosa que atua para atrapalhar o Brasil.